vamos abrir no livro de Ezequiel 37, versos 1 a 14. Ezequiel 37, versos 1 a 14. Se puder aumentar só um pouquinho o microfone, eu agradeço. Os irmãos encontraram a visão de um vale de ossos secos. Nessa noite, nós vamos falar do Deus que restaura ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Podem se assentar, amados. Meus amados irmãos, a visão de um vale de ossos secos. Esse texto, ele é muito conhecido. Acredito que se não todos, quase todos aqui, conhecem esse texto. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo quando nós lemos os mesmos textos que tanto nos tocam,
eles tocam de uma forma diferente. Eles nos renovam, eles trazem algo que o Senhor já falou de outra forma, mas agora quer falar coisas novas para mim e para vocês. Porque ninguém que chega a ficar aqui para pregar a palavra, antes não é tocado. Primeiro o Senhor fala conosco, para dizer o que é que Ele quer, ao nos usar, que a gente fale. E nessa noite, a gente vai falar sobre esse texto maravilhoso em Ezequiel. Ezequiel, meus amados, era um profeta judeu que vivia na Babilônia, e ele era contemporâneo. Na época que ele viveu, também foi a época em que viveram os profetas aí, tanto Daniel, tanto Jeremias. E necessariamente, a Bíblia é repleta de visões, porque a Bíblia, meus amados, é a boca de Deus falando. Então a Bíblia é repleta de sobrenatural. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê o sobrenatural do Senhor através de uma visão. Deus, Ele não tem medidas, Ele não cabe em dimensões, então Ele fala como Ele quer, Ele mostra como Ele quer, até para falar em restauração. Primeiro, Ele vem e mostra um vale de ossos secos. O mundo, quando começa a escutar uma coisa ruim, quando começa a ver uma coisa ruim, ele diz: eu não vou nem continuar, porque eu já sei que é ruim. Mas com Deus não é assim. Até quando Deus começa a falar de uma coisa triste, no final tem vitória e restauração para as nossas vidas. Até quando Ele começa a falar de um texto como esse. Irmãos, se coloquem no lugar do profeta Ezequiel. Se coloquem e olhem que nós estamos diante de um cemitério. Ossos secos. Só tem coisa morta, só tem ossos. Não tem vida, não tem flores, não tem água. Não tem nada bom. E ao receber essa visão, o profeta Ezequiel, ele não só recebe a visão do vale dos ossos secos, mas o Senhor já diz para o profeta o que representa esses ossos secos, o que é aquele vale, o que é aquele cemitério, o que são aqueles sepulcros, o que são aquelas sepulturas. E aí, a gente vai observar no decorrer do texto, que na realidade, esses sepulcros, esse vale de ossos secos, era a casa de Israel. Era o povo de Deus. Oh, meus amados, como seria bom se esse texto valesse tão somente para a casa de Israel daquela época. Mas quantas vezes nós também estamos na condição de ossos secos. E ao falar para o profeta a visão, ele vai dizendo: olhe, está vendo esses ossos secos que estão aí? Ele pergunta ao profeta: você crê que eles podem se levantar? Irmãos, a resposta do mundo, quando nós como ossos secos, estamos debilitados espiritualmente, fracos espiritualmente, estamos até afastados da presença do Senhor, a resposta do mundo é: esse daí já se perdeu, não se acha mais nunca, e aquele outro
que nem chegou ainda, também não tem mais jeito para ele. Mas nessa noite, o Senhor está dizendo que no vale de ossos secos, Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para cicatrizar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para levantar aquele que está caído na fé. Essa palavra é para nós, irmãos, porque muitas vezes parece que estamos dormindo. Continuamos vindo à igreja, continuamos louvando, continuamos lendo a palavra, mas tudo isso tem que trazer um efeito na nossa vida, tem que trazer uma diferença, porque a palavra ela diz isso, que quando nós recebemos o Senhor, tudo se fez novo, e se não se fez novo, você tem 1, 2, 10, 15, 30 anos, não importa. Importa saber que o Senhor, nessa noite, quer falar com cada um de nós e dizer: eu sou o Deus que restaura a tua fé. E se eu e você estamos fracos na fé, o Senhor vai nos fortalecer. O Senhor vai nos dar tudo o que Ele precisa dar. E a gente vai sair daqui fortalecidos na palavra do Senhor. São muitas lições que esse texto nos traz. Eu queria que vocês mantivessem a palavra aberta no texto que lemos. Nos versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eles eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Meus irmãos, veio sobre mim, a mão do Senhor quer vir sobre cada um de nós. A mão do Senhor quer vir sobre nós, porque às vezes, irmãos, nós não estamos escutando o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Nós estamos pensando que a palavra é para o outro, e muitas vezes a palavra é para nós. Nós estamos pensando que a palavra é para aquele que às vezes, não conheceu Jesus. Mas às vezes, nós, que aceitamos o Senhor como Salvador, como Senhor, nós não evoluímos na fé. Nós ainda estamos na condição de um osso. Sabe o que é um osso, irmão? Um osso seco. É inútil, ele não serve, ele não tem vida. A palavra está nos dizendo que nós só temos vida no Senhor, irmãos. Não importa quais são as religiosidades que eu e você temos, o que o Senhor quer de nós é comunhão. Comunhão não se mede pela quantidade de vezes que nós estamos no templo. Comunhão não se mede pela quantidade de obras que você faz dentro da obra do Senhor. Comunhão não se mede pela quantidade de livros que você leu da palavra. Porque tem muitos que dizem: eu li a Bíblia toda. E você olha, a vida é toda destruída. Então não adianta, irmãos. O Senhor quer nos trazer nessa noite que se a mão dele vem sobre a minha vida e a sua vida, ele quer nos dizer que ele não está aqui para mostrar o que você quer ver, mas ele está para mostrar o que você e eu precisamos ver. Porque, meus irmãos, às vezes a casca está bonita,
A casca está bonita, por fora está tudo muito bonito. E você chega para o outro e diz: e aí, irmão, como estão as coisas? Ah, está tudo muito bem. E dentro, você está destruído. E dentro, você não consegue sequer passar alguns minutos com o Senhor. E dentro de você, a sua alma está clamando e dizendo: Senhor, me restaura. Irmãos, Deus é a primeira coisa que a gente aprende aqui nesses 2 primeiros versículos. Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele sonda todas as coisas, Ele não só está nos vendo por fora, mas Ele sabe o que está por dentro. Irmãos, o Salmo 139, ele diz que a palavra nem chegou à nossa boca, e o Senhor já sabe o que é que vamos dizer. Esse Deus nos sonda, Ele nos esquadrinha. Não adianta ir para lugar algum, porque nós nunca sairemos do olho do Senhor. O Senhor sempre estará nos vendo, irmãos. E nessa noite Ele está nos convidando. Não se preocupe com o que as pessoas pensam. Porque já perceberam que quando a gente se aproxima do Senhor, a gente vira maluco, né? Não é assim? Parece que é uma coisa, é assim. Enquanto a gente é o crente social, que é aquele crente que vem, que pega a Bíblia e tal, mas que não tem ousadia, que não tem força no poder do Evangelho do Senhor, aquele que não ousa falar contra o mundo, está tudo muito bem. Mas quando você, usado pelo Senhor, é usado e ousado, e diz que a palavra do Senhor é assim, pode se preparar. Pode se preparar, porque as lutas irão aumentar. E ele diz: Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio do vale, que estava cheio de ossos. Meus amados, sabia que nós não somos as pessoas que melhor nos conhecemos? Quem melhor nos conhece é o Senhor. Às vezes nós estamos dentro de um vale, no ministério, dentro de um vale na família, dentro de um vale no trabalho, dentro de um vale no casamento, mas a gente faz vista grossa. A gente olha e diz assim: não, isso não é problema não. O Senhor quer nos dizer nessa noite, que onde tem vale de ossos secos, Ele quer que você vá, veja o tamanho da crise, veja o tamanho da situação, porque a gente só consegue sair do problema, irmãos, quando a gente entende que tem um problema. Às vezes a gente acha que não tem problemas, e o Senhor nessa noite, em muitos corações, Ele vai trazer a memória, em nome do Senhor Jesus, e vai dizer: tem problema sim, e tem que ser restaurado sim, e está quebrado sim, e pode estar bonito por fora sim, mas por dentro não está. E o que eu quero é sinceridade, o que eu quero é verdade, o que eu quero é tudo que você é, e não o que você aparenta ser. Jesus, quando passou por uma figueira, ela era bonita, ela parecia ter frutos, mas ela não tinha, e Jesus a condenou. O Senhor está nos dizendo nessa noite, irmãos, primeira coisa: não queira enganar o Senhor. Não chegue para o Senhor em oração e diga: Senhor, comigo está tudo muito bem, está tudo muito jóia. Porque
Se você não conhece o seu coração, o Senhor conhece. E Ele sabe como muitas vezes está. Precisamos ser verdadeiros adoradores que o adoram em espírito. Deus só recebe a adoração verdadeira. Adoração falsa, ela não passa do teto. O verso 1 e 2, ele nos mostra que o Senhor conhece todas as coisas e que nenhum dos planos do Senhor e os seus propósitos podem ser frustrados. Porque, irmãos, a gente não entende o agir de Deus. A gente não consegue, por mais que a gente queira, por mais que a gente se prepare, a gente não consegue entender como Deus age. Porque Deus, quando quer, Ele tira de um canto, coloca em outro. Deus, quando quer, levanta. Deus, quando quer, abate. Deus, quando quer, gera o problema, a doença. Quando quer, gera a cura. O Senhor é quem sabe pelo qual Ele fez e faz e vai fazer o propósito de todas as coisas. É por isso que a palavra diz, em tudo dai graças. Porque como a gente não sabe qual é o propósito do Senhor, a gente só sabe de uma coisa e tem uma certeza. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, a luta é para o nosso bem. A morte é para o nosso bem. As batalhas é para o nosso bem. Porque até nesses momentos nós estaremos louvando e glorificando o Senhor. E continuamos dizendo, o Senhor é bom. É isso, irmãos, que o mundo quer ouvir de nós. Porque nós temos lutas e eles também têm. Mas eles querem ouvir da nossa boca. Tu crê num Deus que mesmo nessas lutas, Ele ainda está contigo? Qual é a resposta que nós vamos dar, irmãos? O que é que o mundo está esperando de nós? Em todo tempo o Senhor é bom. Em todo tempo, em todo momento, não importa as circunstâncias, porque crente não vive de vista. Crente vive de fé, ele não vive do que ele vê, ele vive do que ele crê. Noé era questionado, estava fazendo uma arca, ninguém dava nada. Mas quando o dilúvio aconteceu, todo mundo queria estar dentro da arca. Assim é hoje, a gente vai falar do Senhor. Quando a gente chega, vai falar de política, de futebol, de novela, de qualquer coisa, junta-se rodas. Agora, quando você começa a falar do Senhor, sempre um ou outro tem uma desculpa. Não, está tarde. Não, sabe o que é isso, irmãos? É porque eles acham que o Senhor é Senhor das nossas vidas só aqui. E eles não entenderam ainda que aqui a gente está só de passagem. Ele é Senhor nosso da vida eterna. Eternamente nós estaremos com o nosso Deus. A promessa aqui não é que você vai ganhar casa, carro, pertences, porque você não vai levar nada disso. A promessa aqui é, creia no Senhor e receberá perdão de pecados, e receberá a condição de filho de Deus, e viverá eternamente com o Senhor. Verso 2, ele diz ainda que eles não só eram muitos, mas diz que eles estavam sequíssimos. Meus irmãos, às vezes a gente não percebe, essa sequidão aqui é uma sequidão espiritual. É uma sequidão espiritual. Às vezes a gente diz assim, a gente está em casa, o dia está lindo, aí você diz, hoje está tão lindo esse dia, eu não vou para a igreja, eu não vou evangelizar, eu não vou louvar, eu não vou isso e tal. E você não entende que esse desânimo é porque você está começando a secar, devagarzinho.
Aí depois vai evoluindo. Aí você já não sente mais prazer em falar de Deus. Você já não sente mais prazer em ler a palavra. Você já não sente mais prazer em fazer a obra do Senhor. E cada dia que passa, irmãos, você vai ficando mais seco, até um momento que alguém vai olhar para você e vai dizer assim: sabia que eu tenho um Senhor que é maravilhoso? Você não quer conhecer, aí a pessoa vai dizer: mas eu já conheço. Você não transparece mais, não flui mais a unção do Senhor, porque você virou um osso sequíssimo. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, irmãos, e que ao mesmo tempo, eu e você possamos estar debaixo da presença do Senhor, aos pés do Senhor, rogando dia e noite, para que Ele não só derrame da sua graça e da sua misericórdia, mas para que Ele nos fortaleça a nossa fé, porque, irmãos, o que é isso em nossas vidas? A gente chega aqui e diz que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, enquanto o câncer chegou no vizinho. A gente diz que o Senhor é maravilhoso, enquanto o filho trabalhoso é o do vizinho, é o do teu irmão, mas não é o teu. Mas quando você se depara num vale, a primeira coisa que muitas vezes e muitas pessoas acontece, ela não quer mais estar na presença do Senhor. Assim como o povo de Israel. O povo de Israel foi tão desobediente, pecou tanto, que o Senhor castigou o povo de Israel. E o Senhor continua exercendo juízo, viu, irmãos? O Senhor é amor, mas o Senhor é juízo também, é justiça. E ao realizar a justiça dele, Israel não quis aceitar. A primeira coisa que acontece é que Israel perde a esperança. Irmãos, tem incrédulo que tem mais fé do que crente. Como é que isso pode acontecer, irmãos? Uma fé errada, uma fé torta, mas parece que eles têm uma fé, em alguns momentos, mais autêntica do que quem conhece a verdade, porque quem conhece a verdade sabe que o Senhor está acima das circunstâncias, Ele está acima de tudo, e se Ele está acima de tudo, por que é que a gente duvida? Por que é que a gente duvida? O Senhor quer dizer nessa noite, assim como disse a casa de Israel: não seja osso seco, não duvide, creia e verás a glória de Deus. Irmãos, a gente só vê a glória de Deus quando a gente crê. Ah, mas o problema é muito grande, a luta é muito grande, a situação é... Irmãos, nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do Criador de todas as coisas. Ele tem poder, e quando Ele quer, com a sua soberana vontade, Ele faz. Operando Deus, a palavra diz, ninguém pode impedir. Os versos 3... 4, eles também nos dizem coisas muito importantes. O verso 3 diz assim: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Meus irmãos, eu não sei se vocês percebem aqui nesse texto, nesse versículo 3, o Senhor está desafiando o profeta, ele está perguntando, como se fosse um teste de fé, como se dissesse assim: você crê que eu posso reviver?
esses ossos. Talvez nessa noite o Senhor esteja nos visitando e perguntando para nós: você crê que o seu vale de ossos pode ser restaurado? Talvez a pergunta nesta noite do Senhor seja para mim e para você. Ei, você crê que eu posso todas as coisas? A igreja tem que acordar, a igreja tem que avivar, e quem traz o avivamento não é barulho, quem traz o avivamento é a unção do Espírito, é o Senhor. E aí ele diz, verso 4, depois que ele diz, tu sabes, ele diz, disse-me ele, o Senhor, profetiza a estes ossos e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, aqui a visão toma outra direção. Vocês estão diante de um cemitério. Está tudo seco, nada acontece, silêncio absoluto, porque em cemitério o que mais tem é silêncio, ninguém fala, todo mundo está morto. Mas aí o Senhor diz, profetiza e diz a eles, ouçam a palavra do Senhor. Quem transforma, meus irmãos, é a palavra. Quem aviva é a palavra. Quem liberta é a palavra. As prisões espirituais não podem ser distribuídas e, digamos assim, lutar contra elas, se a gente não tem a armadura do Senhor. Às vezes a gente olha e diz assim, a vida dessa pessoa, alguém que a gente ama, está tão destruída, mas muitas vezes a gente não faz o que o profeta fez com os ossos secos, falar a palavra do Senhor. O Senhor está nos convocando como exército seu, para a partir de agora, a gente falar de quê? De nós, falar de quê? Do que a gente fez, falar de quê? Do que a gente pode, não, falar da palavra, dizer que a palavra lá tem resposta para tudo. Se você está com medo, a palavra, ela cura o teu medo. Se você está triste, a palavra, ela te alegra. Se você não consegue se consolar, a palavra consola. A palavra faz toda a diferença. E depois que ele diz, ouvi a palavra do Senhor, olha o que acontece. No verso 6, 7 e 8. Vamos pular o verso 5. Diz assim, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Meus amados, a gente só sai do canto quando a gente ouve a palavra. Quando a gente ouve a palavra, a voz poderosa do Senhor nos guia, nos dirige, nos sustenta. Enquanto a gente não ouve a palavra, a gente nem sequer se move. Meus amados, eu nunca vi uma época com tanta depressão. Eu nunca vi uma época com tanta frieza espiritual. Porque muitos escutam, mas não ouvem. Porque quem ouve a palavra começa a se mover.
começa a andar, começa a se movimentar. Quem ouve a palavra muda de vida. Lá em Hebreus, ele diz que essa palavra é tão poderosa, ela é mais afiada do que uma faca de 2 gumes. Ela vai até o íntimo, onde ninguém conhece, a palavra conhece, ela sabe onde chega, porque a palavra do Senhor não volta vazia, ela tem um propósito. E ele diz assim no verso 7: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Meus irmãos, tem gente que conhece a Bíblia, tem gente que lê a Bíblia, tem gente que fala de Deus, tem gente que canta Deus, mas você não sente a presença de Deus, não tem a unção do Senhor. Aí você olha e diz, mas ele não está falando de Deus? Ele não está lendo a palavra? Por que é isso, irmãos? É porque muitas vezes nós temos os tendões, o osso, a carne e a pele, mas nós não estamos na dependência do Espírito. Nós ainda estamos vivendo a velha natureza, a natureza do homem carnal. Como é que a gente escuta de um cristão dizer assim: fulano me fez muito mal, dentro das igrejas, nunca mais eu quero falar com ele. Meu amado, você escutou, mas não ouviu, porque o evangelho é poder de transformar, é poder de gerar perdão, é poder de gerar cura espiritual. Não carregue pesos, porque o Senhor diz que Ele está conosco. Meus amados, tenhamos cuidado. É muito bom fazer a obra de Deus, glória a Deus por isso. Mas faça a obra do Senhor, louvando, evangelizando, pregando, cuidando das crianças, limpando a igreja, não importa. Mas saiba de uma coisa: o Senhor sabe o teu coração e o meu coração. A gente tem que entender que a gente nunca pode estar tão ocupado em fazer as coisas da obra de Deus que não tenha tempo para o Deus da obra. Precisamos orar mais, precisamos evangelizar mais, precisamos louvar mais, precisamos viver mais a presença do Senhor. E o Senhor está nos dizendo: não adianta ter todas essas coisas, se eu não colocar o meu Espírito dentro de você. Irmãos, não adianta o melhor preparo, não adianta as melhores cadeiras, não adianta o melhor curso, não adianta o melhor microfone, a melhor técnica, não adianta, não adianta, não adianta, porque o que muda, o que transforma, o que liberta é o Espírito do Senhor. Quem nos mantém de pé é o Espírito do Senhor, é o Espírito do Senhor quem nos direciona, quem nos diz: vá por esse lado e não por esse. É o Espírito do Senhor que nos toca quando a gente vê a dor do outro e sente, e a gente nem conhece. Mas quem faz isso, irmãos, é o Espírito. E quando estamos na dependência de Deus, o Espírito do Senhor estará nas nossas vidas. E aí, no verso 5 e 9, ele diz, estou caminhando, irmãos, para o final. No verso 5 e 9 ele diz: assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis.
E no 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Irmãos, olha o milagre acontecendo quando o Espírito entra em nós. E o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. A palavra do Senhor nessa noite, ela não quer que nós sejamos mais ossos secos, mas ela quer trazer o Espírito do Senhor para nos renovar, para nos alegrar, para nos fortalecer e nós sairmos daqui de pé. De pé, porque quem nos levanta é o Senhor. E no verso 11 diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, eles mesmos diziam, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Irmãos, o mundo não tem esperança porque o mundo não tem Cristo. Nós temos esperança. Nós sabemos que isso aqui um dia vai ficar, que a gente não vai levar nada, mas nós estaremos juntos com Ele. Você crê nisso, meu amado? Porque se você ainda não creu nisso, você ainda não entendeu que estamos aqui de passagem. E a palavra ainda diz que pereceu a esperança. Eles diziam, estamos de todo exterminados. Eles estavam dizendo assim, irmãos, não tem jeito, está acabado, está tudo perdido. Aí o Senhor, nessa noite também, Ele vem dizer assim, profetiza e diz-lhes, a mensagem do vale de ossos secos, não é uma mensagem de tristeza, não é uma mensagem de frustração. A mensagem do vale de ossos secos é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de libertação da sequidão espiritual. E o Senhor diz assim, portanto profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Ele não só abre, irmãos, Ele nos segura para que a gente saia. E vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. E o 14 e último diz assim, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. 3 aplicações rapidamente eu quero fazer nessa palavra. A primeira aplicação, o Senhor nos conhece por inteiro. E se Ele nos conhece por inteiro, Ele sabe onde tem nossos vales. E nessa noite Ele quer nos dizer, ei, não olhe só para o vale não. Olhe para o Deus que restaura no vale. A segunda aplicação nesta noite, que eu quero deixar com os irmãos. Enquanto eu e você não estivermos preenchidos pelo Espírito do Senhor, a vida não acontecerá. Espiritualmente não sairemos do canto. Então nós precisamos pedir ao Senhor, derrama teu Espírito em minha vida. Faz, Senhor, com que a tua unção esteja nos meus lábios, nos meus atos, nos meus olhos, nos meus ouvidos, nos meus pés, nas minhas mãos. Senhor, me guia os passos.
E a terceira e última aplicação, irmãos. O Senhor é um Deus de promessa. O Senhor é um Deus que tem promessas maravilhosas na sua palavra. Mas o mais lindo não são somente as promessas. É porque nós cremos num Deus que não muda e que cumpre o que diz. As promessas que estão na Bíblia, elas serão cumpridas em nome do Senhor Jesus. Nessa noite, eu e você precisamos sair daqui com a certeza. O Senhor é o Deus do impossível. Não há nada que o Senhor não possa restaurar. Não há vale seco. Não há ossos sequíssimos. No casamento, na família, onde quer que você possa ter ossos secos, saiba que o nosso Deus, Ele tem poder de restaurar. E nessa noite, que o Senhor restaure os ossos secos das nossas vidas. Essa é a palavra do Senhor para a igreja. Que a igreja avive e glorifique e honre o Deus Todo-Poderoso, glorioso, majestoso e Senhor das nossas vidas. Deus abençoe. Amém. Amém.